Olá pessoal, sou o professor Ivan Souza. O tema da aula hoje é tipo de métodos em Java. Essa é a primeira parte do vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo, né? E vamos dividir ele em várias partes, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, como a gente já viu na semana passada, né? O método é uma ação pré-programada que eu posso usar na programação para estar representando alguma ação que seu programa vai fazer. Então, quando eu precisar usar um trecho do meu código, eu posso colocar isso dentro de um método e chamar ele várias vezes possível. Exemplo, preciso somar 2 mais 2. Eu posso pegar esse código que vai fazer a soma de 2 mais 2, separar em um local, dentro da minha classe, por exemplo, em Java, e quando eu precisar somar 2 mais 2, eu chamo esse local e esse local vai fazer a somatória e me devolve um valor. Tá? Isso antigamente era conhecido como função. Então, em programação que não é orientada a objeto, eu chamo isso de função. Em programação orientada a objeto, que é o caso do Java, a gente vai chamar isso aqui de métodos. Tá? E a grande vantagem do método em relação à função é que ela tem algumas coisas que antigamente não existia nas funções, como por exemplo retorno do método, posso colocar vários parâmetros, né, entre outras situações aí. Né, tem vários tipos de métodos também e a gente vai estar vendo isso com vários detalhes aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O primeiro método que a gente vai estudar é esse daqui, ó. Método sem retorno e sem parâmetro. Como é que é um método sem retorno e sem parâmetro? Vamos lá. Pessoal, a gente chama de assinatura do método. Então é como é a estrutura dele. Se você observar aqui, deixa eu voltar aqui em cima, aqui. Ó. Se você observar como é que é feito a estrutura de um método que é sem retorno e sem parâmetro. Vamos lá, aqui no nosso exemplo. A assinatura dele está da seguinte forma. Esse método é público, tá? O que significa público? Que ele pode ser acessado de qualquer outra classe lá dentro do Java. Além disso, esse método ele tem a segunda palavra que é void. Bom, pessoal, o que significa o void? Ele é o cara que vai determinar para mim que esse método não vai me retornar nada. Por isso está chamando aqui em cima, ó, sem retorno, tá bom? Então, o que vai determinar que esse método é um método sem retorno é justamente essa palavra aqui, void. Beleza? Então, vamos lá. Bom, e depois vem aqui soma. Soma é o nome desse método. Então provavelmente esse método aqui vai ser um método que vai somar alguma coisa. Então ele é público, pode ser acessado de outra classe. Tá? A gente chama isso aqui do público de modificadores. Tá? A gente vai estudar com mais afinco mais para frente aqui os modificadores, tá bom? Mas também tem outros tipos de modificadores aí, como métodos privados, né, protegido, entre outros aí. O void, então, é porque não retorna nada. Nome desse método é soma. Opa! E aqui entre parênteses, né? Entre parênteses aqui, a gente não tem nada. Então, quando eu tenho em um método, depois do nome dele, abre e fecha parênteses sem nada, eu vou falar que esse método é um método sem parâmetro. Legal? Então, o que vai indicar que seu método é sem parâmetro é justamente isso aqui, ó. Abrir e fechar parênteses sem nada. Beleza? Então, método sem parâmetro. Bom, depois que eu dar um Ctrl Z aqui, só um momentinho. Opa. Depois que a gente estudou aqui, ó, a primeira linha, que ele é público, o método é público, ele é void, sem retorno. O nome dele é soma e também ele é sem parâmetro. Depois disso, pessoal, a gente tem aqui abre chaves, né? E dentro dessa chave aqui vai ter a execução desse método aqui. Então, vai ter o código aqui do método. Ele vai executar, fazer alguma coisa, por exemplo, vai somar alguma coisa aí. E após a sua soma, como ele não retorna nada, ele termina. Então, ele vai terminar aqui onde está fechando a chave, tá? Então, o método vai executar
o que está aqui dentro no código, né? A gente vai pôr depois no exemplo. Terminou, fez toda a sua função, como ele não retorna nada para quem chamou ele simplesmente vai terminar. Terminou sua execução, pronto, acabou. Se ele fosse um método com retorno, só para ter um exemplo, ele ia retornar alguma coisa, uma variável para quem o chamou, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. Então, o primeiro tipo de método é um método sem retorno e sem parâmetro, tá? Pessoal, só uma curiosidade aí, método na programação orientada a objeto, letra minúscula, tá bom? Então, o seu método tem que começar aqui, ó, o nome dele, tá vendo que ele chama soma? Ele tem que começar com letra minúscula. Ah, por que isso? Porque é regra, tá? Se eu colocar com... Vou explicar o que é essa regra. Se você colocar com letra maiúscula, vai funcionar? Exemplo. Se eu colocasse o S aqui, ó, soma, iria funcionar seu método? Iria funcionar perfeitamente, tá bom? Não tem diferença nenhuma. Problema, pessoal. Na orientação objeto, tudo que começa com letra maiúscula é classe. Então, para diferenciar uma classe de um método, o método tem que ficar com a letra minúscula, tá? Então, o método é com letra minúscula e classe é com letra maiúscula, tá bom? É regra de boa prática de programação. Não quer dizer que vai dar erro, tá bom? Então, método com letra minúscula e classe com letra maiúscula, tá bom? Outra coisa também que se diferencia, né, um método é que ele vai ter, justamente aqui, ele vai ter abrir e fechar parênteses depois do nome dele. Então, se você está vendo um abre e fecha parênteses depois do nome do método, ele é um método, entendeu? Classe não tem isso, tá bom? Então, vamos ver isso aqui na prática, esse método sem return e sem parâmetro. Vamos lá para o NetBeans. Pessoal, deixei aberto aqui para facilitar, né? Quem não está com o NetBeans aberto aí pode abrir. Vamos chegar aqui na tela principal do NetBeans. Eu vou pedir aqui um novo projeto. Então, menu arquivo, novo projeto. Lembrando que o NetBeans é uma ideia pesada, então demora um pouquinho para abrir. Bom, vou pedir aqui, ó, projeto em Java, aplicação em Java, tá bom? Vamos lá então. Vou clicar em próximo. Nome do projeto. Vamos lá. Tipos. Vamos lá. Vou assim, projeto, tipos de métodos em Java. Legal? Tipos de método em Java. Tá bom? Eu só vou desmarcar a classe principal aqui. Tá? Eu tinha explicado isso anteriormente, que é justamente para criar uma classe com um nome qualquer. Eu quero determinar o nome da classe, tá bom? Então você desmarca aqui o tipo de classe principal. Nome do projeto. Projeto tipo de métodos em Java. Outra coisa, localização do seu projeto, tá? Salve no desktop, beleza? Se não é só clicar aqui no procurar e achar seu desktop aí, tranquilo? Então aí é bem tranquilo. Escolhe aí o desktop, desktop aqui para você depois saber onde está o projeto e futuramente aí salvar em outra pasta, tranquilo também. Só copiar lá no desktop a pastinha do seu projeto. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui no finalizar. Ele vai criar o projeto para mim. Até que foi rápido aqui a criação do projeto. Pessoal, então aqui do lado esquerdo, na guia projeto, tipo de método, é o nome do meu projeto, nós temos o pacote de código fonte, tá? E pacote de código fonte, como a gente já sabe, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe. Então, ó, botão direito, novo, classe Java principal, tá? Tem que tomar cuidado nisso aí. Não é classe Java, é classe Java principal. Ah, você não estou achando na lista aqui, é a primeira vez que eu uso o NetBeans. Pessoal, vai aqui em outros, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou em outros e vou achar lá. Então, ó, Java, tá aqui na lista, classe Java principal. Pessoal, tá curiosidade, eu estou usando o NetBeans 8.2, tá bom? Se você tiver uma versão superior, tipo a 11, é um pouco diferente, né, as telas e tal. Então, aconselho para acompanhar aqui o curso, seja o 8.2. Então, vamos lá. Classe Java principal, vou clicar em próximo. Legal? Nome da classe. Vamos chamar, pessoal, de classe A. Tá bom? Bem junto lá, classe A. Tá bom? Classe A vai ser minha classe Java principal. Ela vai ter o método main.
E aí eu vou finalizar. Repare, pessoal, já apareceu aqui ó, na guia Projects, classe A, tá vendo? Ponto .java. E aqui, NetBeans abre para mim, beleza? Pessoal, toda essa parte aqui que está em verde é comentário, a gente já sabe, pode selecionar e deletar. Não vou precisar disso aqui. Vou tentar como configurar o NetBeans para ele fazer isso, tá bom? No montar eu explico isso. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui na minha classe, deixar ela mais ou menos ajeitada. Repare que ela tem o método main, tá? Então é na minha classe principal, ela que vai iniciar o meu projeto. Só que não é ela que vai ter o método, tá bom? O método vai estar em outra classe. Opa, peraí. Então se ele vai estar em outra classe, eu vou ter que fazer o quê? Uma segunda classe aqui. Então vamos lá, vamos fazer direto antes de entrar no método. Vou vir de novo em código, pacote de código fonte, né? Botão direito, novo. Pessoal, dessa vez não é classe Java principal, é a classe Java normal, tá? Classe Java. Tá aqui na lista, classe Java. O nome da nossa classe? Classe B. Nela que vai estar meu método. Beleza? Coloquei lá a classe B, finalizar. Ele cria para mim a classe B. Tá bom? Ó, classe A, embaixo classe B. Pessoal, o comentário apaga, tá? Vamos lá o comentário. E é aqui que vai estar o meu método. O meu método aqui no caso, sem retorno e sem parâmetro. Tá bom? Vou até pegar lá o nome dele. Olha aqui, ó, primeiro método. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Vou voltar lá para o NetBeans. E aqui eu vou pôr como... Opa, não foi. Deixa eu ver se... Copiar de novo lá. Aqui... É bom que dá esses erros para a gente já ver, né? Para resolver em tempo real. Olha lá. Tranquilo? Primeiro método, sem retorno e sem parâmetro. Ah, professor, está dando erro. É, obviamente, é um texto aqui jogado dentro de uma classe. Como é que a gente faz? Desativa. Vamos colocar // comentário, tá bom? Então esse aqui vai ser o primeiro método, sem retorno e sem parâmetro, tá bom? Pessoal, para a gente simplificar, ó, olha lá como é o método sem retorno e sem parâmetro, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Ó? O igualzinho está ali no exemplo. Como é que vai ser um método sem retorno e sem parâmetro? Vai ser public, void, não vai me retornar nada. O nome dele, como está no exemplo, a soma, abre e fecha parênteses. E aí eu vou ter aqui, ó, simplesmente as chaves, né? Abrindo e fechando. Aqui dentro vai estar o código do seu método, né? Então aqui seria o local do código do método. Beleza? Aqui a gente pode melhorar aqui, ó, local do código do método. Tranquilo? Então na próxima aula a gente continua a parte 2. Vamos implementar esse método aqui e chamar ele na classe A. Bom, tchau, tchau, até a próxima.